Olá, meus irmãos. Hoje a nossa sessão fraternal será com o passe de energização e o estudo será o livro dos médiuns. Iniciarei a nossa reunião com a prece de abertura. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim nos ensinas a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas nos livre de todos os males, Senhor. Teu é o reino, o poder e toda a glória. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, iniciaremos nossos trabalhos mediúnicos e estudos evangélicos e filosóficos. Pedimos humildemente a assistência do nosso mentor e mensageiros da luz divina, a fim de que esclareçam a nossa inteligência e a nossa compreensão dos estudos que vamos realizar nessa sessão fraternal de energização, nos dando o discernimento necessário para que possamos assimilar o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos ao Cristo benevolente que nosso guia espiritual emissário de vossa luz e mentor espiritual guardião da vossa luz divina seja conosco, presidindo a nossa reunião fraternal de energização do nosso campo áureo. Deus seja louvado. Vamos escutar a mensagem de hoje. Com que se debate a humanidade está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra, nos deparamos com situações que tornam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado, e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado da alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento, para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas
podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza de que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz em ti. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. É muito importante que quando a gente se sentir dessa forma, né, melancólico, triste, que a gente possa nos conectarmos com o divino, né, com o espiritual, para que a gente consiga tirar do nosso íntimo essa vibração tão negativa, né, que é a melancolia, a tristeza. Quando a gente se sente assim e faz uma prece, acaba que o nosso coração ele é aliviado, né? A gente acaba se sentindo bem, porque muitas das vezes nós somos espíritos no corpo encarnado. Então, muitas das vezes a gente absorve as vibrações, né, que são emanadas ou direcionadas para nós. Então, a gente tem que entender que nesses momentos de tristeza, de melancolia, que a gente possa sermos fortes no sentido de que na nossa fé, através da nossa fé, nós possamos então nos conectarmos com o divino, né, com o astral superior, para que essas vibrações sejam dissipadas, né, do nosso campo vibracional. Foi depoimento disso hoje. Foi. O nosso irmão, ele um depoimento que ele deu que ele estava muito triste hoje, estava se sentindo desanimado, sem vontade de fazer nada, queria dormir, né? E que aí ele falou, não, peraí, eu vou fazer uma prece. E depois que ele fez a prece, então, ele se sentiu, assim, renovado, né? Deu força para ele, deu energia, vamos dizer assim, né? Para o vibracional dele. Então, que a gente sempre, quando tivermos no sentido, assim, dessa forma, que a gente não esqueça de que Deus está ali olhando por nós, né? Jesus está olhando por nós, os nossos amigos espirituais estão ali para nos auxiliar no sentido de nos dar energia e dissipar essa vibração tão negativa. Eu vou ler então uma passagem do livro dos Médiuns. Nós estamos no O Maravilhoso e o Sobrenatural, parte 1, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes de terem a sua causa conhecida, foram considerados prodígios. Assim como os incrédulos, os espíritos fortes, ou melhor, aqueles que se julgam muito inteligentes, que pensam possuir
o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa que eles não podem compreender seja possível. Eis porque todos os fatos considerados milagres ou prodígios são objeto de suas zombarias. Como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, os incrédulos não acreditam na religião, e daí para a incredulidade absoluta é apenas um passo. O Espiritismo, ao explicar a maioria desses fatos, dá aos incrédulos o motivo para que eles mudem de opinião. Portanto, o Espiritismo vem em auxílio da religião, ao de demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. E Deus não se torna menor nem menos poderoso por não ter precisado revogar as suas leis. As levitações de São Cupertino foram alvo de muitas brincadeiras e piadas. Entretanto, a levitação dos corpos pesados é um fato explicado pelo Espiritismo. Fomos testemunha ocular desse fato, e o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Sendo assim, esse fenômeno se enquadra na ordem das coisas naturais. Observações. São José de Cupertino, 1603 e 1663. José Dessa nasceu em Cupertino, diocese de Nardo, perto da cidade de Nápoles, na Itália. Possuía em elevadíssimo grau a capacidade de levitar e entrar em êxtase. É o padroeiro de passageiros e pilotos de aeronaves, asas delta, ultraleves e astronautas, e etc. Daniel Douglas Home, 1833-1863. Nascido em Edimburgo, na Escócia, Home foi provavelmente o maior paranormal de efeitos físicos que a ciência pode testemunhar em todos os tempos. O notável pesquisador e cientista William Crocker afirmou: de todas as pessoas dotadas do poder de desenvolver essa força psíquica e que são chamadas de médiuns, o Sr. Home é, sem dúvida, o mais extraordinário. Então, a gente pode perceber nessa passagem do Livro dos Médiuns que a espiritualidade, o espiritismo, ele é uma ciência, é uma filosofia, né? É um estudo da ciência oculta. E com esses estudos, e por ele ser uma filosofia também, ele tem o poder de auxiliar as religiões, né? Porque a religião, o que vem a ser a religião? É a religação desse plano espiritual no qual estamos encarnados com o plano espiritual divino, né? Por isso que fala religião, religação. Então, meus irmãos, é de muita importância nós estudarmos sobre o espiritismo, né? Porque nos abre horizontes, nos dá clareza, nos ensina a nos comportarmos nesse plano espiritual,
para que possamos evoluir gradativamente e continuarmos a nossa jornada rumo à nossa evolução espiritual. Né? É esse o propósito de estarmos aqui. Então, o Espiritismo nos dá uma base e um alicerce para que possamos seguirmos em frente com a nossa evolução. Eu vou fazer uma prece. A nossa irmã vai fazer uma prece para todos os irmãos. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho e dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução por próprio dever, sem cobrar taxas de conhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Amém, assim seja. Essa prece está bem claro, né? Mostrando para nós que nós devemos sempre orar, não somente para nós, não somente pedindo por nós, né? Pedindo por nossos parentes, nossos filhos, né? Mas pedir por todos, por toda a humanidade, né? Pedir de forma, de coração aberto, porque geralmente nós, como fazemos a prece, na verdade a gente não precisa pedir nada, a gente só tem que agradecer, sabe? Porque o agradecimento é a maior vibração que a gente pode emanar, né, para o espiritual, porque Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades, Deus sabe todos os nossos sofrimentos, Deus sabe todas as nossas tristezas, as nossas dificuldades, né? Então, a gente só tem que agradecer, não precisa pedir, né? Porque Ele sabe, então é desnecessário pedir. Então é muito importante que a gente agradeça, sabe? Agradeça ao espiritual, e que sejamos sempre gratos por estarmos aqui nesse plano espiritual, porque é através da nossa jornada nesse plano que nós vamos nos moldando espiritualmente, aprendendo uns com os outros, para no amanhã sermos pessoas melhores, né? E nós estamos aqui galgando a nossa evolução espiritual, que é o mais importante que a gente está fazendo aqui. Então, tudo o resto, Deus proverá. Eu sempre costumo dizer assim, quando alguém fala assim, eu estou passando uma dificuldade, né, em tal sentido, aí eu digo assim, irmão, Deus proverá, tenha fé, faça prece, converse com Deus, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê, né, e com certeza
com certeza nossas preces tem muita força, principalmente aquela que vem do coração. Então, imagina assim, quando você pede uma oração, né, para alguém, eu estou passando uma certa situação, ora por mim, né? Aí vai ser orado por aquela causa. Aí você, olha, vamos orar, fala com você, né, com vários irmãos, vamos orar por aquela pessoa, porque ela está necessitando. Olha, vocês não sabem a força que tem, sabe? São assim, vozes lá de socorro. E não é um, nem dois, são vários, né? Então, por isso que, assim, a união da fé é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa está passando por um problema tão grande que ela está até sem forças para fazer uma oração, né? Então, a gente se unindo numa só fé e ajudando essa irmã, esse irmão, através da prece. Isso é muito importante. Deus seja louvado. Eu vou ler uma passagem aqui que fala da verdade que liberta. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem? O Evangelho segundo o Espiritismo. A verdade sempre liberta, entretanto, em um primeiro momento, ela pode fazê-lo perder o chão, que falsamente te segurava. Toda vez que desmoronam as nossas ilusões, parece que o mundo todo desabou sobre nossas cabeças. A vontade é de nos escondermos, ficarmos quietos, sem a presença de ninguém junto a nós. Não raro um turbilhão de sensações tumultua nosso ser. Pensamento, e pensando um pouco friamente, constatamos que a verdade dói, sim. Só que ela também nos tira do transe em que estávamos. O que é melhor? Alimentar uma ilusão, ou seja, situação que não existe, ou enfrentar a realidade e buscar um novo direcionamento para a vida? Mesmo sofrendo, aprenda com a desilusão. Saiba que a verdade aparece sempre com o intuito de libertar, de nos tirar do cativeiro das situações que existam somente em nosso pensamento e não faziam parte da realidade. Olha que passagem maravilhosa, né? É sempre melhor dizer a verdade. Doe a quem doer, né? Seja como for, é sempre melhor. Porque você dizer a verdade, você está sendo honesto consigo mesmo e com o seu semelhante, né? Porque a verdade, como diziam os mais antigos, tem perna curta. A mentira tem perna curta, né? Então, a pessoa vem, conta uma mentira para você, né, que viaja na cabeça dela, para justificar algo que seria melhor ela dizer a verdade. Bem melhor. Por quê? Porque lá na frente vai ser descoberto que aquilo foi uma mentira. E olha a vergonha. A pessoa vai ser taxada comigo, aquela pessoa lá é mentirosa, né? Não fala a verdade. Então, gente, olha só, melhor
dizer sempre a verdade, ser verdadeiros conosco e com os nossos semelhantes. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares, ante os problemas mal resolvidos ou solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Assim seja. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Amém. É verdade. A prece é um medicamento mesmo. Porque, como eu disse, né, no início da sessão, se a gente estiver triste, angustiado, né, melancólico, direciona a prece. Faz a prece, direciona ao mundo espiritual, que com certeza seu coração será aliviado. Né? Seja o mesmo, dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado, num e noutra. Seja o mesmo, firme em palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Amém. É isso aí. A gente tem que sermos autênticos, né? Tudo está encaixando, né? Sendo verdadeiros, né? É melhor que qualquer outra coisa. Eu vou fazer a prece de agradecimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela benção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Amém, assim seja. O dinheiro, quando bem utilizado, traz felicidade a muita gente, inclusive a você. Acredite, o dinheiro traz felicidade sim, mas precisamos saber como utilizá-lo. Muitas pessoas ouviram desde a infância que é errado ter dinheiro e por esse motivo
inconscientemente atrapalham a si mesmo e em todos os projetos financeiros. O dinheiro em si não tem nenhum poder malévolo. O mesmo dinheiro que compra uma arma para matar ou roubar pode comprar o pão de muitos para minimizar a fome. Saiba usá-lo e ele será uma bênção que se irradiará pelas suas mãos, partindo do seu coração. Muito bem. Isso aí, a gente é necessário, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, e é necessário, né? O dinheiro na vida da gente é necessário, né? A gente compra a nossa comida, a gente paga nossas contas, né? É necessário o dinheiro, mas a gente tem que saber usar, né? Porque se você usar seu dinheiro para usar drogas, né? Ilícito, né? Usar ilícito do seu dinheiro, você não vai prosperar, você cada vez vai mais afundar, né? Então que a gente possa refletir nessa mensagem que foi lida aqui na sessão hoje, que a gente deve dar valor sim ao nosso ganha-pão, porque o nosso trabalho, ele é importante, seja ele qual for, é de grande importância. É o sustento do nosso corpo físico, né? E é o sustento da nossa moral também, né? Porque nós pagamos nossas contas, como já disse, né? E também usamos o dinheiro para nos divertir de modo saudável. Isso também é maravilhoso, que faz bem para a nossa saúde, porque a gente não tem que só trabalhar. A gente tem a necessidade de nos divertirmos, né? Usar o nosso dinheiro de forma que nos trazem bem-estar. Deus seja louvado. Eu vou ler não é bem uma prece, é um agradecimento pela sessão de hoje. Agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, de imensa bondade, a luz divina que nos concedeste ao decorrer de nossa reunião fraternal. E pedimos que as lições e os estudos realizados fiquem gravados em nossas almas e consciências. Aproveitando a oportunidade, pedimos ainda que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram à nossa reunião fraternal de energização de nossa aula, e que com o poder de vossa luz divina seja clareada sempre a nossa consciência. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim nos ensinas a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas nos livre de todos os males, Senhor. Teu é o reino, o poder e toda a glória. E que seja feita em nossas vidas sempre a tua vontade. Assim seja. Meus irmãos, na semana que vem estaremos fazendo a nossa sessão para os nossos irmãos desencarnados, com preces e psicografia. Até a semana que vem.